saluons, peuple de Dieu, le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nós saudamos os irmãos com o precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. C'est une grâce de nous retrouver dans la présence de Dieu. É uma graça especial estarmos na presença de Deus. Et même vous qui êtes en ligne, le Seigneur est avec vous, avec nous tous. Mesmo os irmãos que estão online, o Senhor está com vocês e conosco aqui. Nous servons un Dieu qui est omniprésent et omnipotent. Nós servimos um Deus que é onipresente e onipotente. Là où tu es ce soir, sa puissance, sa présence va te saisir. Aonde você está nessa noite, a presença de Deus vai te alcançar. Il va te parler. E Deus vai falar te com consoler. você. Deus vai consolar Il va você. te relever. Deus vai levantar Il va te você. restaurer. E vai restaurar você. Nous remercions Pasteur Paul pour cette invitation. Nós agradecemos ao pastor Paulo por esse convite. Pasteur, soyez béni au nom puissant de Jésus. Pastor Paulo, seja abençoado agora, em nome de Jesus. Amém. Bien-aimés, nous servons un Dieu vivant. Meus amados, nós servimos um Deus vivo. Ce chant, le dernier chant que nous venons de chanter, c'est un chant que j'aime beaucoup. Esse último cântico que nós cantamos é uma canção que eu gosto Nous servons muito. un Dieu de miracles. Nós servimos um Deus de Nous milagres. servons un Dieu de prodiges. Nós servimos um Deus de prodígios, Ouvre le chemin dans le désert. que abre caminhos no Même là deserto. où il n'y a pas le chemin, il fraye le chemin. Aonde não tem caminhos, ele abre C'est caminhos. ce Dieu que nous servons. É esse Deus que nós servimos. Amen. Aleluia. Et cette nuit, il te dit, E essa noite ele está dizendo para Ne crains você: point. não tenha medo. je suis le premier et le dernier, Eu sou o primeiro e o último. et le vivant. E eu estou vivo. J'étais mort, Eu estava morto, et me voici vivant. mas eu estou aqui agora, Pour vivo. des siècles en siècles. Pelos séculos dos séculos. Je tiens les clés de la mort Eu tenho as chaves da morte et les séjours de mort. e do inferno. Alléluia. Notre Dieu au contrôle de toutes choses. Nosso Deus está no controle de todas as Je ne coisas. sais pas ce que tu es en train de passer. Eu não sei o que você está Je ne sais passando. pas ta crainte. Eu não sei do que você tem Je ne sais medo. pas ta préoccupation. Eu não sei qual é a sua Mais preocupação. ton Dieu est vivant. Mas o seu Deus está Ton vivo. Rédempteur est vivant. O seu Redentor vive. Il est au contrôle de toutes choses. E Ele está no controle de todas as tient par la coisas. main. Ele está pegando você Pour te pelas dire, je mãos. suis vivant. E Ele está dizendo para você: eu estou J'étais vivo. mort et me voici ressuscité. Eu estava morto, mas agora Je estou suis vivant. ressuscitado. Eu Pour estou l'éternité en vivo. éternité. De eternidade em Ne crains eternidade. rien. Não tenha medo. Ne crains rien. Não tenha Ton medo. Dieu est avec toi. O seu Deus está com você. Amen. Aleluia. C'est une grâce de le servir. É uma graça especial servi-lo. C'est une grâce. É uma graça. Alléluia. Aleluia. Utilisons cette grâce Vamos- jusqu'au les fins de notre jour, c'est continuer à le servir. Vamos usar essa graça até os últimos dias das nossas vidas para servi-lo. Aleluia. Le thème de notre prédication cette nuit, O tema da nossa pregação nesta noite, c'est le chemin d'Emmaüs. no caminho de Emaús. Nous allons faire lecture. E nós vamos ler, C'est un peu long, mais nous allons lire pour bien comprendre la parole de Dieu. é uma leitura um pouco longa, mas nós vamos ler para compreender bem a palavra de Deus. Em Lucas 24, Luc 24, 13 à 35. versículo 13 a 35. Lucas 24, versículo 13 a 35. Amém. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 70 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E com os principais sacerdotes e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram.
É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como que ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Seigneur, nous recommandons ce moment entre saintes mains. Nous prions que, Seigneur notre Dieu, tu illumines les yeux de notre cœur, afin que la parole qui sera adressée puisse toucher les cœurs et que les vies soient consolées, transformées, renouvelées par ta présence, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Aleluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Le chemin d'Emmaüs, O caminho de Emaús, le chemin de la déception, o caminho da decepção, le chemin de la tristesse, o caminho da tristeza, le chemin de la confusion, o caminho da confusão, le chemin du découragement, o caminho do desencorajamento, mais c'est aussi le chemin de la consolation, mas também é o caminho da consolação, le chemin de la é restauration, o caminho da et restauração de la communion avec le Christ ressuscité. e também de comunhão com o Cristo ressuscitado. Amém. Jésus-Christ a plusieurs reprises annoncé à ses disciples par rapport à sa mort et à sa résurrection. Cristo, várias vezes, ele anunciou aos seus discípulos sobre a sua morte e ressurreição. Mais paraît-il que les disciples n'arrivent pas à saisir cela. Mas parecia que os discípulos não entendiam isso. Même en allant à Jérusalem, Mesmo indo para Jerusalém, sachant ce qui va lui arriver, sabendo o que ia acontecer com il a ele, encore rappelé aux disciples ele também lembrou os discípulos ce qu'il attend, o que esperava ele. qu'il va donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ele ia dar a sua vida em amor de muitos. Et tout ce que le Seigneur a dit, E tudo que o Senhor disse c'est accompli. se concretizou, aconteceu, Ça s'est accompli. se concretizou. Les disciples étaient bouleversés. E os discípulos ficaram perturbados. Ils ne savaient pas en réalité qu'est-ce qui s'est passé. E eles não sabiam explicar o que tinha acontecido. Ils étaient tristes Eles estavam tristes, abatidos et découragés. e desencorajados. Voilà, leur espoir est devenu désespoir. E de repente a esperança deles se tornou desesperança. Tout devint sombre devant eux. Tudo ficou escuro diante deles. C'est dans cette ambiance de confusion E nesse ambiente de confusão et de désespoir e de desesperança que ces deux disciples ont pris le chemin que d'Emmaüs, esses dois discípulos pegaram o caminho de Emaús, le cœur rempli de tristesse, com o coração cheio de tristeza, déçus de tout ce qui s'est passé. decepcionados com tudo que tinha Car pour acontecido, eux, tout est fini. porque para eles estava tudo acabado. Ne nous arrête pas de vivre cette expérience. E eles não conseguiam viver. Ça ne nous arrête pas de vivre cette expérience. E às vezes conosco acontece a mesma experiência, Où notre espoir devient désespoir. quando a nossa esperança se torna Où tout ce qui desesperança, nous attend devient maintenant sombre. que tudo que está na nossa frente fica sombrio, La confusion totale. a confusão total.
mais le Seigneur est avec nous. mas o Senhor está conosco. Amen. Amém. Le Seigneur nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. E o Senhor prometeu estar conosco até o fim dos dias. C'est une promesse. É uma promessa. Et il veille sur sa promesse E Ele vela pela sua promessa, en accomplissant chaque jour de notre vie. cumprindo-a a cada dia das nossas Chaque vidas. Cada dia. Quel qu'en soit là où tu es, Independente de onde você está, il est avec toi. Ele está com você. Même sur le chemin d'Emmaüs, Mesmo no caminho de Emaús, il est avec toi. Ele está com Il você. ne va jamais Ele t'abandonner. nunca vai te abandonar. Le verset 15 et 16 nous disent, No versículo 15 e Outro texto de 16 base. nos fala, nesse nosso texto de base. pendant qu'ils parlaient et discutaient, Enquanto eles falavam e discutiam, Jésus s'approcha d'eux et fit route avec eux. Jesus se aproximou deles e andou no mesmo Mais caminho. leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mas os olhos deles estavam fechados para conhecê-lo, para reconhecê-lo. L'incrédulité, bien-aimée, A incredulidade, meus amados, amène l'aveuglement spirituel. traz cegueira espiritual. Je répète, l'incrédulité A incredulidade amène l'aveuglement spirituel. traz cegueira espiritual. Ils étaient confus et tristes, Eles estavam confusos e tristes, déçus. decepcionados. Tout cela parce qu'ils n'ont pas cru à ce que, quand Jésus leur disait par rapport à sa mort et à sa résurrection. Tudo isso porque eles não creram quando Jesus disse a respeito da sua morte e ressurreição. C'est pourquoi Jésus-Christ le dit Por isso que Jesus diz, au verset 25 et 26. no versículo 25 e 26, Ô hommes sans intelligence ó homens sem et entendimento, dont le cœur est lent à croire que os corações estão tardios tout a ce que disent crer, les prophètes. tudo que dizem os profetas. Ne fallait-il pas que Christ souffrisse ces choses Não era necessário que o Cristo padecesse essas et qu'il coisas entrât dans la gloire? e que entrasse na glória? Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele et existe qu'il est le rémunérateur de ceux qui se confient en e que lui. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Bien-aimés, croyons à la parole de Dieu. Meus amados, creem na palavra de Deus. Mettons notre confiance dans la parole de Vamos Dieu. colocar a nossa confiança na palavra de Deus. Il n'est pas un homme pour mentir, Ele não é homem para que ni minta, fils de l'homme pour changer sa e parole. nem filho de homem para que mude a sua palavra. Ce qu'il a dit, Aquilo que ele il disse, va l'accomplir. ele vai cumprir. Ce que sa bouche a dit, Aquilo que a boca dele sa main est disse, puissante pour a mão dele é l'accomplir. poderosa para Parce qu'il est fazer le Dieu acontecer. tout puissant. Porque ele é o Deus todo-poderoso. Aleluia. Le psaume 119, verset 130 dit, Salmo 119, no versículo 130 la diz: révélation de ta parole As revelações da sua palavra est claire. clareiam Elle donne l'intelligence aux simples. e dão inteligência aos simples. Amen. La révélation de la parole de Dieu. A revelação da palavra de Nous avons Deus. besoin de la révélation de la parole de Dieu. Nós bien-aimés. precisamos da revelação da palavra de Et Deus. tous, nous vivons la fin des temps. Principalmente porque agora estamos vivendo os fins dos tempos. Cherchons la révélation. Vamos procurar essa revelação. Demande-lui à de nous révéler les choses. Vamos pedir para Ele, Senhor, nos revele. Il va le révéler à nous. E Ele vai revelar a À la palavra lumière dele para de nós. sa parole. Na luz da palavra dele. Amen. Amém. Ces deux disciples n'ont pas eu cette révélation. E esses dois discípulos não tiveram essa revelação. N'ont pas eu. Não Parce que tiveram. leur expectative qu'ils ont sur Jésus Porque a expectativa que eles tinham sobre Jesus est basée sur des choses matérielles. eram baseadas em coisas humanas. C'est pourquoi ils ont dit, Por isso eles disseram: nous espérons que ce serait lui qui délivrera Israël. Nós pensávamos que era ele que ia libertar Israel. Et voici, ils l'ont crucifié. E olha só, crucificaram Il ele. était un prophète puissant en œuvre. Ele era um profeta poderoso em obras. Nous l'avons vu opérer, Nós vimos ele operar guérir milagres, les malades, curar doentes, ressusciter les morts. ressuscitar Et mortos. voici maintenant Mas agora, les principaux sacrificateurs os principais sacerdotes e os escribas l'ont crucifié. crucificaram ele. Ils étaient déçus. Eles estavam decepcionados, Parce que leur expectative sur Jésus porque a expectativa deles sobre est Jesus basée sur des choses matérielles. era baseada em coisas materiais. Beaucoup de chrétiens Muitos cristãos
pensent seulement sur des choses terrestres. pensam só em coisas terrenas. Mais la parole de Dieu nous dit, E a palavra de Deus nos diz, dans Colossiens chapitre 3, verset 1, em Colossenses 3:1, si donc vous êtes ressuscités, se vocês foram ressuscitados, affectionnez-vous aux choses d'en haut, apeguem-se às coisas do alto, là où Christ est assis à la droite de Dieu. onde Cristo está sentado à direita de Deus. Affectionnez-vous aux choses célestes Se apeguem às coisas et non celestiais terrestres. e não às coisas terrenas. C'est la raison de la confusion des disciples. Por isso houve essa confusão entre os Ils discípulos, pensaient que Jésus-Christ délivre Israël porque eles pensavam que Jesus ia libertar et qu'il Israel, règne sur Israël. que ele ia reinar sobre Et Israel. voilà maintenant, E agora il est crucifié. ele estava Ils n'ont pas crucificado. compris la volonté de Dieu. Eles não entenderam a vontade de Deus. Ils n'ont pas compris la volonté Eles de não Dieu. entenderam a vontade de Deus. Parce que c'est de la volonté de Dieu que Christ souffre. Porque era da vontade de Deus que Et qu'il Cristo ressuscite des morts le sofresse, troisième jour. que ele ressuscitasse no Et que la terceiro dia, repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. e que o arrependimento e o perdão dos pecados fossem feitos no A nome tu- dele, através do nome dele, Les nations. para todas as nações. Alléluia. Aleluia. Si Christ n'est pas ressuscité, Se Jesus não tivesse ressuscitado, nous n'allons pas être ici. nós não estávamos aqui Non, hoje, parce que notre foi sera en vain. porque a nossa fé seria em vão. Mais béni soit le nom de notre Seigneur Mas bendito seja o nome do nosso qui a Deus, vaincu la mort, que venceu que a a morte, vaincu l'ennemi, que venceu o que a diabo, triomphé, que triunfou qui est ressuscité. e que Il ressuscitou est vivant. e que está vivo. Notre Rédempteur est vivant O nosso Redentor vive pour siècle en siècle. pelos séculos dos Ele séculos. Ele Il est reina. assis sur son trône. Ele está assentado sobre o trono. Il est assis sur son trône. Ele está assentado Son sobre nom o est seu élevé de trono. toute situation qui peut te troubler. E o nome dele está acima de toda e qualquer circunstância que Son possa nom abalar você. est élevé de toute situation qui peut bouleverser ton cœur. E o nome dele está acima de toda e qualquer circunstância Son que nom pode est élevé abalar seu coração. sur le cancer. E o nome dele está elevado Il est acima do élevé câncer. sur le sida. E o nome dele está elevado Il acima est da élevé AIDS. sur la pression artérielle. O nome dele está elevado acima da Ele é pressão elevado sobre arterial. Ele está acima do Covid. Ele reina. Ele Il est reina. au-dessus de toutes choses. Ele está acima de todas as Mon coisas. frère, sois de la joie. Meu irmão, esteja Parce que alegre, ton Rédempteur est vivant. porque o seu Redentor vive. Il tient toutes choses par son pouvoir. E ele tem todas as Et coisas par sa parole toute puissante. nas suas mãos e na palavra Et cette dele nuit, il te dit, ne poderosa. crains rien. E ele está dizendo para você nessa noite: não tenha medo. Ne crains rien. Não tenha medo. Même si le monde va se bouleverser, Mesmo se o mundo notre estiver confiance todo se trouve dans le confuso, Senhor. a nossa confiança se encontra em Deus. Aleluia. Peut-être tu as vécu la même expérience que ces deux disciples. Talvez você tenha experimentado a mesma experiência Tu que espérais esses quelque dois chose de la part de discípulos. Dieu. Talvez você tenha esperado algo da parte de Deus. Mais voici arrivé le contraire. Mas de repente veio o contrário. Tu es déçu. Você está decepcionado. triste. Você está triste. Tu pensais même abandonner la foi. De repente, você pensa até em abandonar a fé. Tu es frustré. Você está Parce frustrado. que tes expectatives que tu as sur Jésus, ça ne s'est pas accompli comme tu veux. Porque as expectativas que você tinha em Jesus não aconteceram como você tinha esperado. Tu es déçu. E você está Et dans decepcionado. cette situation, E nessa malheureusement, situação, beaucoup de chrétiens ont retourné dans le monde. infelizmente, muitos cristãos voltaram para o mundo. Ils sont déçus de Jésus, Porque estão decepcionados com comme ces Jesus. deux disciples. Como esses dois discípulos. Mais que ça ne soit pas ta situation. Mas que não seja essa a tua situação. Parce qu'il est le contrôle de toutes choses. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Même ce que tu as demandé est arrivé le contraire. Mesmo que aquilo que você pediu e de repente veio o contrário, Il est au contrôle de toutes choses. Ele está no controle de todas as Toutes coisas. choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Todas as coisas cooperam ceux para qui o sont bem appelés daqueles selon que son amam a dessein. Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sur le chemin d'Emmaüs, No caminho de on Emaús, pose beaucoup de questions. a gente faz muitas perguntas. Sur le chemin d'Emmaüs, No caminho de Emaús, on dit des choses qu'on ne devait pas dire. a gente fala coisas que a gente não deveria falar, Parce qu'on est confus. porque a gente está On est confuso. désespéré. A gente está On est desesperado. rempli de tristesse. A gente está cheio de tristeza. Il y a un jeune pasteur Um dia um qui a pastor commencé un ministère avec son épouse. que começou um ministério com a sua esposa Et que Dieu les utilisait. e que Deus usava eles. Il a pris une retraite pour chercher la face de Dieu. Ele buscou um retiro espiritual para buscar a Pour face de prier Deus, pendant 40 jours. para orar por 40 dias.
pour que Dieu l'utilise puissamment. para que Deus o utilizasse ele Lui et sa poderosamente. Ele e a esposa Dans le dele. ministère que Dieu les a confiés. No ministério que Deus tinha confiado para eles. Mais à la fin de 41 jours de jeûne, Mas no final dos 40 dias de jejum, sa femme a fait un accident et elle est morte. a esposa dele fez um acidente, ela sofreu um acidente e morreu. Il a regardé le ciel. Ele olhou para o alto, Il a dit, quel Dieu es-tu? ele disse que Deus é você. J'ai prié pour que tu m'aides dans le ministère avec ma femme que tu m'as donnée. Eu orei para que o Senhor me ajudasse no ministério junto com essa mulher que o Senhor me deu. Et voici, je me suis parti pour 40 jours de jeûne et prière. E eu estava aqui nesses dias, nesses 40 dias de jejum e Et à la oração. fin de ces 41 jours de jeûne, E nesse último dia de tu jejum, prends ma femme. o Senhor toma minha Je esposa? ne te comprends pas. Eu não te entendo. Quel Dieu es-tu? Que Deus é você. Le chemin d'Emmaüs. Esse é o caminho de Le chemin de la Emaús. confusion. Esse é o caminho Le da chemin du confusão. désespoir. Esse é o caminho da Le chemin où on desesperança. pense que tout est fini. Esse é o caminho quando a gente acha que tudo está Le chemin où on perdido. pense qu'on est seul. Nesse caminho onde a gente pensa que a gente está Le chemin où on sozinho. pense que Dieu nous a abandonnés. Nesse caminho quando a gente pensa que Deus nos abandonou. Mais en réalité, il est avec nous. Mas Ele está conosco. Il est avec nous. Na realidade, Ele está conosco. Il est avec nous. Ele está conosco. Élie aussi a pris le chemin d'Emmaüs. E- Elias também tomou o caminho de Emaús. Lorsque Jézabel le poursuivait, Quando Jezabel perseguia un ele, grand prophète um grande qui a tué profeta le prophète de Baal. que matou os profetas de Baal, Maintenant, devant une femme, une reine, mas diante de uma mulher, uma il a fui rainha, dans le désert. ele fugiu para o deserto. Il a dit à Dieu, E ele disse para Deus: c'est assez. olha, chega, Je suis fatigué. eu estou cansado. Prends ma vie. Toma minha vida, Prends ma vie. toma minha vida. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Eu não sou melhor que os meus Le pais. chemin d'Emmaüs. O caminho de Emaús, Même les grands hommes de Dieu mesmo os grandes homens de Deus, passent par ce chemin. passam por esse Même les grands caminho. prophètes Mesmo os grandes passent par ce profetas chemin. passam por esse Mais caminho. c'est un chemin où tu rencontres Dieu. Mas é um caminho onde Dans sa você consolação encontra e sa Deus, restauração. aonde há consolação Dans e son amour restauração, infini. no amor infinito Dans sa grâce dele, infinie. na graça dele infinita. Dieu a envoyé son ange pour nourrir Élie. Deus enviou o seu anjo para alimentar Elias. Lève-toi et marche, car le chemin est long pour toi. Levanta e anda, porque o teu caminho é longo. Cette nuit, le Seigneur te dit, lève-toi, mange. Nessa noite o Senhor está dizendo para você, levante, Mange la parole de come. Dieu. Come a palavra de Deus, Car le chemin est long devant toi. porque o caminho é longo na sua Il y a des frente. choses que tu allais faire pour le E Seigneur. tem coisas que você pas precisa fini pour fazer para o Senhor e não está faire terminado de para grandes choses pour você. Dieu. Você vai fazer grandes Relève coisas ta para tête. Deus. Levanta a tua Relève cabeça. ta tête. Levanta a tua Sois debout sur tes cabeça. pieds. Esteja em pé sobre os teus pés. Tu vas faire de grandes choses pour ton Porque Dieu. você vai fazer grandes coisas com Deus. C'est pas fini. Não está terminado. Sans que lui n'a pas dit son dernier mot. Antes que ele tenha dito a última palavra. Le chemin d'Emmaüs. O caminho de Emaús. Le chemin de la confusion. O caminho da confusão. Mais le chemin encore où nous rencontrons le Christ crucifié, Mas ressuscité. também é o caminho onde nós encontramos o Cristo ressuscitado. Alléluia. Aleluia. Et sa consolation E a consolação dele transforme nos vies. transforma as nossas vidas. Job a dit, Jó disse: longtemps j'ai entendu parler de toi. há muito eu ouvi falar sobre Mais você, maintenant mes yeux t'ont vu. mas os meus olhos agora te veem. Sur le chemin d'Emmaüs, tu vois le Seigneur. No caminho de Emaús você vê o Senhor. Alléluia. Tes yeux vont s'ouvrir. Seus olhos vão ser abertos. Tu vas le voir tel qu'il est. Você vai ver tal como ele Il é. va te consoler. Ele vai Ele consolar vai te restaurer. você. Ele vai restaurar Il va te você. dire, relève-toi mon fils. Ele vai pegar você pela mão e vai falar: levanta, filho. Le chemin est long. Porque o caminho é longo. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Não é a hora de cruzar os braços. Devant l'adversité, Não é a hora de cruzar os braços diante da adversidade e a devant oposição. les tribulations. No momento da Ce n'est pas le tribulação. moment de baisser les bras. Não é um momento de cruzar os Relève-toi. braços. Levante. Continue le chemin. Continue no caminho. Peut-être tu priais pendant longtemps. Talvez você esteja orando por muito Et tempo. jusqu'à présent, sans aucune réponse. Mas de repente até agora nenhuma resposta. Tu es fatigué. Você está cansado. découragé. Você está Est-ce que Dieu desencorajado. m'entend? Será que Deus me escuta? Pourquoi il ne me répond pas? Por que Ele não me responde? Et je fais quelque chose pour qu'il ne me réponde pas? E eu fiz algo para que Ele não me respondesse? Je suis fidèle à toi, Seigneur. Senhor, eu tenho sido fiel a Ti.
Je suis fidèle dans les dîmes et les offrandes. Eu sou fiel nos dízimos e nas Je te sers, ofertas. Seigneur. Eu te sirvo, Mais ce que je Senhor. te demande, tu ne le fais pas. Mas aquilo que eu te peço, o Senhor não Le faz. chemin de Maús, O caminho de le chemin Emaús, de la confusion, o caminho da le confusão, chemin du désespoir. o caminho da desesperança. Paul l'a pris aussi. Paulo também pegou esse caminho. Lorsqu'il était malade, Quando ele estava il doente, priait pour que le Seigneur le guérisse. ele orava para que Deus curasse ele. Mais le Seigneur lui dit, Mas o Senhor Ma disse graça para te suffit. ele: a minha graça te basta. ma grâce te suffit. A minha graça te basta. Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mon frère, ma soeur, Meu irmão e minha quel irmã, qu'en soit ce que tu traverses, independente do que La você grâce está de Dieu est atravessando, suffisante a pour toi. graça de Deus é suficiente para toi qui es você. sur le chemin de Maús, Você que está no caminho de la Emaús, grâce de Dieu est suffisante pour toi. a graça de Deus é suficiente para você. Quels qu'en soient les obstacles, Independente dos quels obstáculos, qu'en soient les problèmes, independente dos quel qu'en problemas, soit le besoin, independente das necessidades, La grâce de Dieu est a suffisante graça de pour Deus toi. é suficiente para você. Aleluia. la loi t'amène au pied de la montagne. A lei te leva aos pés da montanha, Mais la grâce mas a graça te place au sommet de la montagne. te leva ao topo da montanha. Amen. Tu es Alléluia. au sommet de la montagne. No topo da montanha, Tu es au sommet de la montagne. você está aos pés da Là où montanha. la grâce de Dieu t'a placé. Você está no alto, em cima da montanha onde a graça de Deus Ne te descends pas, mon colocou. frère. Não desça, Ne descends pas. não desça. Quel qu'en soit le jugement des hommes, Independente do julgamento quelle qu'en dos soit homens, l'opposition, independente da quelles qu'en soient oposição, les accusations de l'ennemi, independente das acusações do descends inimigo, não desça. tu es au sommet de la montagne. Porque você Et c'est está la grâce acima, de Dieu qui t'a placé. porque a graça de Deus te colocou ali em cima. Satan va tout faire pour que tu descends. O diabo ele vai fazer tudo para Mais que ne descends você pas, mon desça, frère. mas não desça. Tu es assis dans les lieux élevés avec Christ. Você está assentado nos lugares celestiais Aleluia. em Cristo. Tu es assis dans les lieux célestes avec lui. Você está assentado nos lugares celestiais Au com sommet de Ele. la montagne. No topo da Ne montanha. descends pas. Não desça. Réjouis-toi de cette position que tu as. Se alegre nessa posição que Ele te deu. Et le sang de Jésus-Christ, ton avocat, E o sangue de Jesus Cristo, teu Témoin en ta faveur. advogado, testemunha a teu favor. reste sur le sommet de la montagne. Esteja nesse lugar, no topo da montanha. Ne descends pas. Não desça. Aleluia. Touché par sa merveilleuse présence. Tocado pela maravilhosa presença Les dele. disciples, bien qu'ils n'ont pas compris que c'est Jésus, ils étaient touchés par sa présence. Mesmo que eles não entenderam, os discípulos, que aquele era Jesus, eles foram tocados pela presença dele. Ils l'ont fait une invitation. Eles fizeram até um convite. Ils n'ont pas compris que c'est le maître. Eles não entenderam que era o mestre. Mais sa présence, Mas a presença dele, la chaleur de sa présence, o calor da presença dele, les touche. tocava-os. Leur cœur brûlait à cause de sa présence. O coração deles queimava por causa da presença de Deus. C'est quelque chose qu'ils ne veulent pas que ça quitte. Eles não queriam que aquilo acabasse, que aquilo Ils saísse. ont dit à Jésus, E eles disseram para parce que Jesus, Jésus est passé devant. porque Cristo ele ia passar adiante. Ils sont partis lui dire, reste avec nous. Mas eles falaram para ele, fique conosco. Le soir approche. A noite está Et le vindo. jour est sur son déclin. E o dia logo vem. Reste avec nous. Fique conosco. Reste avec nous. Fique conosco. Ça, c'est la prière d'un cœur brisé. Essa é a oração de um coração Qui a soif quebrantado. de Dieu. Que tem sede de Deus. Reste avec nous, Seigneur. Fique Nous conosco. pouvons dire la même chose. Nós podemos Nous dizer a pouvons mesma adresser à Jésus cette coisa. prière. Nós podemos direcionar Reste a Ele a avec nous, mesma Senhor. oração. Fique conosco. Le soir approche. A noite logo vem. Les ténèbres ont couvert la terre. E as trevas estão Et cobrindo a l'obscurité, terra. les peuples. E a escuridão. Seigneur, reste avec nous. Os povos, Senhor, fique conosco. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sem ti nós não podemos fazer nada. Reste avec nous, Seigneur. Fique conosco. Nous avons tant besoin de ta présence. Nós precisamos tanto da tua Reste presença. avec nous, Senhor. Fique conosco. Reste avec nous. Fique Ne conosco. retire pas ton esprit de nous, Seigneur. Oh, Senhor, não retire de nós o teu Reste avec espírito. nous. Fique conosco. Dans ce monde Neste où le mundo, mal est appelé le bien aonde o mal é chamado de et le bem, bien est appelé le mal. onde o bem é chamado de Seigneur, reste mal. avec nous. Senhor, fique Dans ce monde conosco. plein de méchanceté, Nesse mundo cheio où l'amour se refroidit, de
de coisas ruins, onde o amor está se Même au sein de l'église, esfriando. l'amour se refroidit. Mesmo no seio da igreja, muitas vezes o amor Senhor, está se reste avec esfriando. nous. Senhor, fique Nous avons besoin de conosco. toi, Senhor. Nós precisamos de Reste Ti. avec nous, Senhor. Precisamos de Ti, Ne Senhor. nous abandonne pas, Seigneur. Não nos abandone, Pai. Reste avec nous. Fique conosco. Reste avec nous, Senhor. Fique conosco. Reste avec nous, Senhor. Fique conosco. Nous contemplons ta présence. Nós contemplamos Reste a Tua avec nous, Senhor. presença. Fique conosco. Aleluia. Et le Seigneur a accepté l'invitation. E ele aceitou o convite. Il est resté avec eux. Ele ficou com eles. Le verset 30 et 31 dit, No versículo 30 e Pendant qu'il était à 31. table, Enquanto eles estavam il à prit le mesa, pain. ele pegou o pão. et après avoir rendu grâce, E depois de ter dado il graças, le rompit et le donna. ele deu a eles. Et les yeux s'ouvrirent. E os olhos dele foram Mais abertos. ils l'ont reconnu. E eles o reconheceram. Mais il disparut devant eux. Mas ele desapareceu diante deles. Alléluia. La Aleluia. communion avec le Seigneur A comunhão com o Senhor nous console, nos consola, nous restaure. nos restaura Elle illumine nos yeux spirituels. e ilumina os nossos olhos espirituais. Amém. Dès qu'il a donné le pain, Assim como que ele deu o pão, leurs yeux se sont ouverts. os olhos deles foram abertos. L'aveuglement est tombé. A cegueira caiu por Les terra. yeux se sont ouverts. Os olhos foram Les abertos. yeux spirituels, les yeux du cœur. Os olhos do coração deles. Parce que sa communion a restauré la vie de ses disciples. Porque a comunhão com Jesus Cristo restaurou a vida desses discípulos. Aleluia. Cherchons la communion avec le Seigneur. Vamos procurar essa comunhão com o Senhor. Cherchons sa communion chaque jour. Vamos procurar essa comunhão a Parce cada qu'elle nous fait du dia. bien. Je termine maintenant E eu quero terminar agora en disant pour toi, mon frère, ma soeur, dizendo para você, meu irmão e minha irmã, peut-être tu es sur le chemin d'Emmaüs. talvez você esteja nesse caminho de Emaús. Je ne sais pas. Eu não sei. Mais le Seigneur, ton Dieu, le savait si tu es sur le chemin d'Emmaüs. Mas o Senhor, o teu Deus sabe se você está ou não nesse J'avais dit le caminho de chemin Emaús. d'Emmaüs. J'avais dit le chemin d'Emmaüs. Eu digo, o caminho de Emaús, Même les grands prophètes l'ont pris. mesmo os grandes profetas pegaram. Mais le Seigneur les a restaurés. Mas o Senhor os Il les a restaurou, consolés. os consolou, Il les a relevés. os levantou. Peut-être tu es sur ce chemin cette nuit. Talvez você esteja nesse caminho essa noite. Ça semble que tu es seul Talvez você se sinta só dans ce désert immense. nesse deserto imenso. Tout le monde t'a tourné le dos. Todo mundo virou o rosto para você, Mais ton Rédempteur est avec toi. mas o teu Redentor está com você. Il ne t'abandonnera pas. Ele não te abandona. Il est avec toi sur ce chemin de la Ele está com déception. você nesse caminho, meu Il querido e minha connaît la raison querida. de ta déception. Independente da razão da tua decepção, Il connaît la raison Ele sabe. de ta déception. Ele sabe a razão da tua Il decepção. connaît la raison de ta tristesse. Ele sabe a razão da tua Il connaît la raison tristeza. de ton découragement. Ele sabe a razão do teu Il connaît desencorajamento. très bien ce désert dont tu es en train de traverser. Ele conhece muito bem esse deserto que você está passando. Mais il te tient la main. Mas Ele está segurando a tua Mon mão. fils, Meu filho, ma fille, minha filha, prends courage. tenha Je suis coragem. avec toi. Eu estou com você. Je suis avec toi. Eu estou com você. Et ma présence est suffisante pour E toi. a minha presença é suficiente graça é para suficiente você. por toi. A minha graça é Quel qu'en soit suficiente ce que para les hommes você. vont dire sur toi, Independente do que os homens Quel qu'en digam a soit teu le jugement des respeito, independente do julgamento ma humano, grâce est suffisante a pour minha toi. graça é suficiente para Je você. suis là pour te restaurer. Eu estou aqui para restaurar Je suis là pour você. te relever. Eu estou aqui para levantar você. Je suis là pour te Eu consoler. estou aqui para consolar você. Ne pleure plus. Não chore Je suis là. mais. Eu estou aqui. Je suis vivant. Eu estou vivo. Je suis ressuscité. Eu estou Je ressuscitado. tiens les clés de la mort. Eu tenho a chave da Et le séjour des morts. morte e do inferno. Tout est sous mon pouvoir. Tudo está Je suis au contrôle de debaixo toutes do meu choses. poder. Eu estou no controle de todas as coisas. Ne crains rien. Não tenha medo. Reçois cette consolation de la part du Seigneur. cette Receba nuit. essa consolação da parte do Senhor nessa noite. La part de Dieu, il est prêt de ceux qui ont le cœur brisé. Ele diz que Ele está perto daqueles que têm o coração Il console quebrantado. ceux qui sont abattus. Ele consola os de coração Reçois cette abatido. consolation cette nuit Receba essa consolação nesta noite. auprès de ton Père céleste.
aos pés do teu Pai Celeste. Reçois la restauration qu'il te donne cette nuit. Receba a restauração que Ele te dá Relève nessa la tête. noite. Levante a cabeça. Relève ta tête. Levante a cabeça. Le sang de ton avocat témoigne en ta faveur. O sangue do teu advogado testemunha a teu Jesus Christ de respeito. Nazareth. Jesus Cristo Le de Nazaré, ressuscité, que avec ressuscitou, toi, que está tous com les jours, você jusqu'à la fin du todos monde. os dias da tua vida até a Receba essa consumação palavra de dos consolação séculos. Receba essa e palavra d'encouragement de de la consolação part de e de Dieu. encorajamento Et sois béni au da nom de parte Jesus. de Deus. Seja abençoado Je em demande à nome l'église de de se lever, Jesus. nous allons prier. Eu peço à igreja que se coloque de pé, nós vamos Au nom orar. puissant de Em Jésus. nome de Jesus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends toute la gloire. Te dou toda a glória, Senhor. Oh, papa, Abba, Pai. tu es un Père si merveilleux. O Senhor é um Pai maravilhoso. Toi qui n'abandonnes jamais tes enfants. O Senhor que não abandona jamais os teus filhos. Même quand ils ont pris le chemin d'Emmaüs, Mesmo quando eles tenham pegado o caminho de Emaús, tu es avec eux. o Senhor está com eles. Prêt à restaurer, Pronto a prêt à restaurá-los. consoler, Pronto a prêt à consolá-los. édifier, Pronto a edificá-los. prêt à fortifier. Pronto a fortalecê-los. Oh, papa, Abba, Pai. merci pour ton amour infini, Seigneur. Obrigada pelo teu amor infinito. Même lorsque le monde dit que nous sommes indignes, Mesmo quando o mundo diz que somos indignos. lorsque les gens nous regardent disant que nous ne sommes pas indignes, nous Mesmo sommes quando as indignes. pessoas dizem que somos indignos. Lorsque les gens nous abandonnent, Seigneur, Mesmo quando somos abandonados. tu ne nous abandonnes jamais, O Seigneur. Senhor não nos abandona jamais. Parce que tu es un Dieu si plein d'amour. Porque o Senhor é um Deus cheio de amor. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Porque o Senhor nos ama. Merci pour ta présence infinie, Seigneur. Obrigado pela tua presença infinita. Merci cette nuit de ce que tu as restauré, Seigneur. Obrigado porque essa noite o Senhor restaurou Tu as corações. guéri, Seigneur. O Senhor curou. Tu as transformé, Seigneur. O Senhor transformou. Tu as édifié, O Seigneur. Senhor edificou. Tu as essuyé les larmes de O nos yeux, Senhor Seigneur. enxugou lágrimas dos nossos Oh, olhos. papa, Oh, Abba. merci. Muito obrigada. Merci, Seigneur. Muito Reçois toute obrigada. la gloire, Seigneur. Receba a glória. Reçois tout l'honneur, Seigneur. Receba a honra. Reçois toute la gloire, Seigneur. Receba o louvor. Merci, Seigneur. Obrigado, C'est ce Abba. que tu as relevé, Seigneur. Porque o Senhor levantou as nossas cabeças. Tu n'es pas là pour condamner, O Seigneur. Senhor não está para Tu condenar. n'es pas là pour juger, O Seigneur. Senhor não está para julgar. Tu es là pour remplir le cœur d'amour, Seigneur. Mas o Senhor está para encher os nossos Pour corações de dire que amor. je suis avec vous. Para dizer que o Senhor está Prends courage, mon conosco. Tenha coragem, courage, meu ma fille. filho. Tenha Je coragem, suis avec minha toi. filha. Eu estou com você. Je te console. Eu te Je te consolo. restaure. Eu te restauro. Merci, Seigneur. Muito obrigada. Bénis ton peuple, Seigneur. Abençoe o teu Bénis ton povo. église, Seigneur. Abençoe a tua igreja. Que ton église sort la tête haute, Seigneur. Que a sua igreja saia com a cabeça Sachant que tu es avec levantada. nous. Sabedores que o Senhor é Toi qui as conosco. versé ton sang sur la O croix de Senhor Golgotha, derramou o Seigneur. teu sangue no Gólgota. Pour amour pour nous, Seigneur. Por amor de nós. Oh, papa. Abba, Pai. Qui peut être contre nous, Seigneur? Quem pode contra Qui peut nós? accuser les élus de Dieu? Quem pode contra os Si eleitos tu es avec de nous, qui Deus? sera contre Se nous, o Senhor Seigneur? é por Personne, nós, quem Senhor. será contra nós? Tu es avec nous, Seigneur. Oh, Senhor, rien o ne va Senhor nos está séparer de ton conosco. E nada vai nos separar do amor Merci. de Deus. Parce que Em bientôt nome tu de viendras nous Jesus. chercher, Seigneur. Obrigada, porque logo, logo o Senhor vem nos Nous amener levar dans le ciel de gloire, Seigneur. para nos levar para o seio de glória. Merci pour ta présence. Obrigada pela tua presença. Au nom de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Je vais donner le micro à Pasteur Robson qui va. Eu vou passar o microfone para o pastor Robson, que vai dar a bênção.